Ok. Agora nós vamos aprofundar mais em cada eixo. E o programa dos 2 dias, como vocês sabem, está estruturado em torno desses 4 eixos. Vamos ter 1h30 para cada eixo. E vamos seguir o mesmo processo para cada eixo. Então, eu vou explicar o processo agora. Primeiro, nós vamos ter uma apresentação de 5 minutos do pesquisador, um resumo, e depois vamos ter 2 debatedores convidados que vão falar por 20 minutos cada. E os debatedores foram convidados eles leram o relatório, claro, eles vão comentar sobre isso, mas também para trazer a experiência deles para ampliar e aprofundar a nossa compreensão do tema. Tá? Então, eles podem também trazer novos conteúdos adicionais. Depois, nós vamos fazer um diálogo, primeiro em pequenos trios, para que todo mundo tenha uma oportunidade para falar e para dialogar com outras pessoas aqui, para se conectar no diálogo. E isso vai ser 10 minutos depois, um diálogo em plenária. E as perguntas para esse diálogo são bastante amplas, mas assim, o que chamou a atenção, quais perguntas surgem para nós e o que nós podemos acrescentar. Então, essa é a ideia de fazer esse ciclo de pequenos diálogos, e aí isso vai para o diálogo em plenária. E, no final, vamos levar 5 minutos para fazer uma pequena colheita de aprendizados que vamos colocar na parede. Então, amanhã à tarde, a gente vai ter um painel para cada eixo de aprendizados. Tá bom? Eu queria só convidar a Janaína para falar um pouco mais sobre para onde isso vai. Então, é um pouco para a gente ter consciência do que a gente está fazendo aqui, né? Do grupo todo tomar consciência de onde estamos porque vocês estão fazendo parte de um processo que é maior, né? Um processo que começa com uma pesquisa e que vem para uma roda de diálogo, né? Pessoas que foram convidadas a dedo, pensadas. A ideia é que tivesse um grupo pequeno mesmo, mais reduzido, para que a gente pudesse qualificar um debate. E que tem tem uma pesquisa que está sendo apresentada, mas tem todo um pedido para que as pessoas que estão aqui possam complementar, possam trazer elementos, né, possam trazer mais perguntas, que possam tanto adensar e qualificar a leitura desses dados e a compreensão da gente, onde a gente está, em que ponto estamos, e que também possam trazer provocações do futuro que a gente quer construir, né? E a gente está tendo gravação não só porque a gente está tendo um webcast, mas porque a gente está sistematizando todas as informações aqui que vão fazer parte de um livro, uma publicação, né? Então, assim, tem uma produção de conhecimento que segue na sequência. Os palestrantes que foram convidados também foram convidados para escrever um artigo, e esse a gente quer fazer todo um processo de divulgação, de colocar esse tema na agenda ao longo do ano. Queremos trabalhar com mídia tradicional, com mídia secundária, enfim. Então, tem um processo maior que está né, no pensar da D3 e que é importante que vocês tenham consciência desse processo, porque esse movimento e a contribuição, e a qualidade da presença de vocês, da contribuição, vão fazer diferença nesse processo todo. Tá bom? Obrigada. Obrigada. A equipe aqui da D3 pediu para eu compartilhar um conceito com vocês que eu compartilhei com eles no retiro da D3. E é só uma consciência sobre diferentes tipos de conversa. Tá? Então, tem diferentes tipos, e eles gostam disso porque é D3, é uma outra D3. O downloading, o debate e o diálogo. Tá? E os 3 são 3 níveis de fala e de escuta, e cada um tem no seu lugar. Não é que o diálogo é melhor que os outros. Cada um tem um valor em diferentes momentos. Mas é bom saber a diferença. Tá? Então, o primeiro é o downloading. É como se a nossa mente fosse um computador e a gente está fazendo um downloading do que já está lá. Tá? É uma conversa mais habitual, mas pode também ser um especialista compartilhando, um pesquisador falando sobre uma pesquisa que está na sua mente. Pode ser a gente contando a nossa história. E também, às vezes, é aquela conversa mais bem educada, que você está falando o que você acha que a outra pessoa quer ouvir. Tá? E isso também tem uma importância. Um nível mais profundo é um debate, onde você está
não somente falando o que você acha que a outra pessoa quer ouvir, você está realmente colocando a sua opinião, a sua perspectiva, mas você está entrando numa conversa que é um pouco mais sobre o certo ou errado, né? Um debate. E, finalmente, o diálogo, que é uma conversa criativa. Isso é a diferença. Os outros dois níveis não são muito criativos. O diálogo é uma conversa criativa que tem perguntas no centro. Eu gosto muito de uma citação sobre o diálogo, que o diálogo é uma conversa que tem um centro, não lados. Não 2 lados ou 3 lados. É uma conversa que tem um centro. E no centro tem uma intenção, uma pergunta que leva a essa conversa mais criativa. Então, nesse seminário, a gente vai fazer os 3. Tem momentos de downloading, de apresentação, de compartilhamento do que está na nossa mente, momentos de debate, onde é para ver realmente uma conversa entre ideias e uma conversa sobre o que é certo, o que é errado, e momentos de diálogo, que é realmente essa conversa criativa. E vocês vão saber qual é o momento para cada um, e queria só convidar vocês para terem essa consciência ao longo do processo. Tá bom? Então, eu queria agora convidar os nossos primeiros apresentadores aqui, a Luísa, o Carlos Roberto e o Keis, para sentar nessas 3 cadeiras aqui. A gente mudou para vocês também poderem ver a tela. Okay. E, antes de entrar nas apresentações, queria pedir para cada um de vocês se apresentar em máximo 1 minuto, só para a gente conhecer vocês pessoalmente, quem está aqui, e aí a gente entra nas apresentações. Bem, eu sou Luísa Teixeira, sou doutoranda aqui na FGV, em Administração Pública, na linha de pesquisa Governo e Sociedade Civil em Contexto Subnacional. Soy Keis Picard, investigador y profesor en el Instituto de Estudios Sociales en La Haya, en Holanda. Mi idioma es portuñol, mi pensamiento es inglés y mi nacionalidad es holandés. Meu nome é Carlos Milani, eu sou professor e pesquisador universitário e trabalho atualmente no IESP, como eu falei anteriormente. E o meu idioma foi portunhol, porque eu sou gaúcho, mas agora eu já sou bem brasileiro e falo português for foreigners. Ok, obrigada. Então, eu vou passar a palavra para a Luísa primeiro, para um resumo de 5 minutos da pesquisa. Então, eu vou falar sobre o eixo cooperação internacional e os principais achados, um super resumo de um relatório que é bastante extenso. Então, para mais informações, aconselho olhar o relatório. Pode passar, por favor? Então, a gente também, ao falar em cooperação internacional, a gente também precisa pensar em diferentes formas de cooperação. Não é possível colocar tudo dentro do mesmo saco e achar que é a mesma coisa. Então, o primeiro esforço foi separar essas formas de cooperação, né, que também aparecem de formas diferentes, a depender do órgão que está falando, do ator que está falando. A gente tem a cooperação internacional pública, oficial para o desenvolvimento, a cooperação realizada por empresas privadas e a cooperação filantrópica solidária. Então, o que achamos sobre cada uma dessas formas? Primeiramente, a cooperação pública, a cooperação internacional pública oficial também pode ser dividida em diferentes tipos. Pode ser a cooperação técnica bilateral, que é feita entre países por meio de suas agências de cooperação internacional que têm sede nos países. Né? A cooperação técnica multilateral, que é a cooperação feita pelas agências multilaterais, que são intergovernamentais de desenvolvimento, como a ONU, a Unicef. E a cooperação técnica internacional, né, que é uma modalidade que está sendo formatada agora, mas que tem mais a ver com a cooperação do Brasil para fora. Okay? E também tem algumas subdivisões que acho que não vale a pena entrar
aqui agora. Então, a cooperação multilateral, o que a gente conseguiu descobrir? 634 milhões de reais foram recebidos em investimentos externos ao longo de 16 anos, sendo que 4,8 bilhões foram oferecidos em contrapartidas. Então, a cada projeto, o Brasil precisa também oferecer contrapartidas. Então, o valor das contrapartidas supera o valor que é investido no Brasil. Então, a cooperação brasileira, né, isso já foi dito na apresentação de Patrícia, teve um aumento de quase 50%, passando de 384 milhões em 2005 para mais de 724 milhões em 2009. São dados diferentes, pois se referem a coisas diferentes. Aqui a gente está falando nas contrapartidas oferecidas e aqui no que foi doado. Na cooperação realizada por empresas privadas, realmente é onde a gente tem mais dificuldade de encontrar dados. Então, há uma perspectiva de evolução crescente do investimento da cooperação empresarial num futuro próximo. Isso foi verificado pela pesquisa do INESC de 2012. Mas, em compensação, grandes transnacionais acabam fundando institutos e fundações nos países de atuação. E os recursos acabam não chegando às organizações da sociedade civil brasileiras, né? Vão se concentrando nesses institutos e não vão sendo repassadas. Tá? Então, os dados financeiros levantados são pouco conclusivos, pois referem-se a poucas organizações. A gente conseguiu, sim, falar com algumas organizações, mas nem todas, como a pesquisa era financeira, nem todas quiseram abrir seus dados financeiros de investimento no Brasil. Esse foi o maior impasse para levantar dados sobre a cooperação empresarial. E aí a cooperação filantrópica solidária, né? A gente conseguiu entrevistar, consultar 11 organizações. 10 dessas 11 consultadas apresentaram perspectivas futuras de redução do investimento no Brasil. Todas as organizações atribuíram a redução dos investimentos como um efeito da crise internacional. Algumas das organizações fizeram observações sobre a dificuldade da sustentabilidade das organizações da sociedade civil no Brasil. E uma das organizações ressaltou a mudança na forma de parceria com as organizações da sociedade civil no Brasil. Os recursos passam a ser registrados nos orçamentos das organizações parceiras. Então, não é que esse investimento diminuiu, mas ele está sendo repassado para outras organizações. Então, esses... Não exatamente para filial. São feitos projetos, parcerias, por meio de projetos, e esse recurso vai sendo repassado para essa instituição parceira. Deixa eu tentar esclarecer. O que quer dizer... Um exemplo concreto. Save the Children fechou todos os escritórios no Brasil e hoje atua no Brasil através da Fundação Abril. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente, nesse exemplo do Rui, se a gente vai consultar a Save the Children, ela vai dizer: zerei o meu investimento no Brasil, quando, na verdade, ela está atuando no Brasil por meio de parcerias. Então, isso foi o que a gente verificou. A questão é, ela continua repassando recurso. Continua repassando recurso. Isso. Mas, como lembrando, eu estou falando da cooperação internacional. Então, esse foi o que a gente foi verificar, perguntar a essas instituições internacionais como tem sido o fluxo de investimento no Brasil. E uma das explicações é que, às vezes, ao registrar, né, todas as organizações, 10 das organizações consultadas apresentaram perspectivas futuras de redução, mas nem sempre essa redução quer, de fato, dizer uma redução. Foi essa observação aqui. Ficou clara?
Mais ou menos, sim. A gente volta. Ok. E aí, para finalizar, dois questionamentos para o debate. Como criar uma fonte de dados confiável e acessível sobre cooperação internacional? Então, o principal é que a gente, de fato, não consegue verificar quanto que está sendo investido no Brasil pela cooperação internacional. Então, como criar uma fonte de dados que possibilite a gente o acesso a essas informações? E como é possível aumentar a transparência no que se refere à cooperação internacional? Então, se a gente tem dificuldade de acesso a dados da cooperação no Brasil, quando se trata de cooperação internacional, é mais difícil ainda. Então, como é que a gente consegue trazer algum tipo de transparência? Só complementando essa última questão, a gente ficou se perguntando por que a política externa brasileira e a cooperação internacional está aí dentro, né? Uma das poucas políticas onde a participação, não existe um conselho, né? A participação da sociedade ainda está um pouco distante. Então, por isso, essas perguntas a gente colocou aí, que foi o que a gente ficou pensando na hora que terminou o relatório. Obrigada. Ok. Obrigada, Luísa. Então, vamos passar para o Carlos. E só para avisar vocês que vai ter... A Denise vai levantar uma plaquinha lá quando tem 5 minutos e quando tem 2 minutos, para vocês não terem que olhar o relógio e ter essa consciência do tempo mesmo assim. Por favor. Você. Então, obrigado pelo convite. Agradecer a Patrícia, a Luísa, né, com quem eu tenho dialogado um pouco sobre o tema, que me entrevistaram, etc. É um prazer estar aqui. Eu vou começar instado pela ideia de narrarmos experiências e não falarmos de conceitos, ao passo que eu tradicionalmente falo, sendo professor de conceitos, eu vou chegar a eles. Mas eu vou começar com uma experiência. Durante 8 anos, eu fui funcionário internacional da Unesco, trabalhando no setor de Ciências Sociais e Humanas, lá em Paris. Uma das funções que eu tinha era de acompanhar os debates do CAD, do Comitê de Assistência para o Desenvolvimento da OCDE, que, como vocês sabem, é um clube de aproximadamente 30 países, e dentro desse Comitê de Assistência para o Desenvolvimento integram 23 países aproximadamente hoje em dia. Nem todos os membros da OCDE são membros do CAD, porque nem todos são doadores, no sentido de doação estabelecido pelo próprio Comitê de Assistência para o Desenvolvimento, que foi criado lá nos anos 60, que tem um papel central na institucionalização da cooperação internacional para o desenvolvimento, entendida na perspectiva da assistência oficial para o desenvolvimento. Eu vou chegar a isso a seguir. Nessas reuniões de que eu participava, eu era Unesco, né, eu era observador. A Unesco é uma organização simplesmente observadora desse processo. Ela não é uma organização que faz parte da OCDE. E sempre, ninguém queria ir, porque, bom, a Unesco era observadora, não tinha muito interesse, não trabalhava muito com a OCDE, tem alguma ideologia diferenciada na perspectiva política em relação à OCDE, etc. Mas eu sempre tinha interesse como quase que laboratório de pesquisa para mim. E sempre me chamou muito a atenção o fato de estarem ali sentados, né, geralmente, né, homens brancos, ocidentais, falando, ocidentais do ponto de vista geopolítico, porque o Japão, né, faz parte, falando sobre desenvolvimento, direitos humanos, direitos, políticas públicas, políticas sociais, em inúmeros países em desenvolvimento, na ausência desses países, e definindo as orientações estratégicas sobre a cooperação internacional para o desenvolvimento em todo esse conjunto de países. Isso sempre me chamou muito. A ausência falava muito mais do que a presença, né, de inúmeros países ali ocidentais reunidos, né? E essa pequena experiência sempre me levou a pensar na necessidade de a gente nunca deixar de lado o debate sobre política e sobre relações de poder ao tratar do tema da cooperação, né? Por que isso? Porque parece, né, o próprio tema, cooperação para o desenvolvimento, os discursos produzidos, os relatórios que são publicados ao longo dos últimos 50, 60 anos dessa experiência bastante institucionalizada, eles são bastante marcados por uma ideia de que cooperar é bom, né, e de que cooperar produz o bem.
e de que o desenvolvimento também é algo positivo, né? De que o desenvolvimento não produz guerras, não produz desflorestamento, de que o desenvolvimento é uma experiência a ser seguida, e como também se houvesse uma série de estágios e patamares, né? Um depois do outro, teoria da modernização, né? teoria econômica do desenvolvimento, que nós atingiríamos um determinado estágio, né, chamado maravilhoso, né, de primeiro mundo, de país desenvolvido. E a cooperação, né, teria um papel, né, nesse processo. E, frequentemente, o debate político sobre o porquê os Estados cooperam, sobre o porquê as ONGs cooperam, sobre o porquê as empresas entram nesse sistema internacional de cooperação para o desenvolvimento, sempre ficou muito alijado, muito marginalizado, muito deixado de lado. E eu acho que é muito importante a gente trazer a política para o centro do debate. É claro, eu sou cientista político, então eu não poderia deixar de fazer isso, mas, para além da preocupação meramente disciplinar e da preocupação com o tema, eu acho que existe agora uma questão para nós brasileiros, do ponto de vista da cidadania, que é fundamental. O Brasil não entrou agora, né, mas densificou a sua presença nesse campo, né? E, portanto, o debate sobre a nossa ação internacional em matéria de cooperação também vai trazer uma série de questionamentos que, antigamente, talvez nós estivéssemos acostumados a apontar em relação aos parceiros do Norte, né? Então, uma série de contradições, de efeitos negativos da cooperação, né? A cooperação é uma relação social, e, como toda relação social, política, econômica, ela produz efeitos positivos e negativos, evidentemente. A gente vai começar agora a perceber como efeitos apontados para a política, ou, prefiro dizer, as estratégias brasileiras de cooperação para o desenvolvimento, o Brasil atuando na ponta como um fornecedor de projetos, de financiamentos, de expertise, de experiências de políticas públicas e assim por diante, de cooperação técnica, como falou o Luiz anteriormente. Então, eu acho que o momento, né, é mais do que apropriado para se pensar sobre, como diz o título do relatório, uma arquitetura institucional, né, dessa cooperação que o Brasil, né, começa a oferecer, né, porque a política vai permanecer no centro dos debates, do meu ponto de vista, né. As articulações público-privadas, no caso da cooperação brasileira com Moçambique, que é o país africano que mais recebe projetos de cooperação do governo brasileiro. Eu estive em Moçambique recentemente, em outubro, e é evidente que existem articulações não só positivas entre o governo brasileiro, a Fiocruz e a Vale na produção de bens públicos para o governo moçambicano, ou a articulação entre Brasil e Agência Japonesa de Cooperação, a JICA, na transposição, né, uso um termo proposital, na transposição do PRODECER, o Programa de Desenvolvimento do Cerrado brasileiro, para Moçambique com o PRO-Savana, né? Então, os mesmos efeitos produzidos aqui no Brasil, no Cerrado, em termos de expansão do agribusiness, certamente serão, né, transpostos e levados para nesse caso, né, a nação moçambicana, com um debate muito grande sobre a propriedade da terra em Moçambique, onde a terra é pública, no sentido público estatal, né, as heranças dos anos 70, dos anos 80, da experiência moçambicana, a retirada de camponeses de suas terras, a questão da produção agrícola, não é um Estado com soberania e segurança alimentar, ou seja, uma série de questões para as quais o Brasil, né, e quando eu falo Brasil, né, quando o Brasil age lá fora, com o seu governo, com a sua política externa, em associação com empresas, ou com a presença de brasileiros, pura e simplesmente, é a imagem do Brasil em si, né, que está em jogo, né? Ninguém faz muita diferenciação, né, se é o governo, se é a empresa. Vem produzindo uma série de efeitos. Eu peguei o exemplo moçambicano, mas eu poderia falar da Bolívia, eu poderia falar de Angola, eu poderia falar, enfim, de uma série de outros, do Haiti, né, mas eu acho que são questões que trazem, uma vez mais, a política para o centro do debate. E isso se torna
do meu ponto de vista, eu tinha feito um plano, mas não tô, do meu ponto de vista, isso se torna ainda mais premente porque a gente não tem no Brasil uma política, no sentido de política pública, de cooperação. Né? Nem no sentido da recepção, porque ainda recebemos fundos, nem no sentido da oferta que o Brasil faz, né, de projetos de cooperação, e tampouco no sentido, né, de algo que passou um pouco transversalmente no relatório, da cooperação chamada triangular, quando o Brasil, o exemplo da JICA, né, quer dizer, qual é o interesse? Né? Por que não há um debate público? Né, ou por que o debate é muito especializado? Né? Houve um artigo recentemente publicado pela Fátima Mello, não é, sobre a experiência do ProSavana, que está sendo iniciada. O que o Brasil ganha, né, quer dizer, com essa cooperação triangular? Né? Eu não estou dizendo necessariamente que o Brasil não tenha de cooperar, né? Não estou adotando uma posição a priorística sobre isso, mas tem de haver um debate sobre isso. Né? E é claro que isso se torna ainda mais delicado, eu diria, porque quando a gente fala de política de cooperação, a gente está entrando diretamente no campo de uma das agendas de política externa. Não é a agenda prioritária de política externa, mas é uma agenda chamado soft power, né, de poder brando, né, ou seja, uma forma de você garantir influências, de você garantir adesão, uma certa credibilidade internacional. Isso para um país como o Brasil, que não tem bomba atômica, né, que não tem os mesmos recursos de poder econômico, tecnológico, como a China ou como a Índia. É claro que esse soft power é muito importante na agenda de política externa. O Brasil é uma potência diplomática no âmbito das negociações multilaterais. A gente tem uma burocracia weberiana no Itamaraty, né? Mas a gente não tem um debate público sobre aonde queremos ir com essas agendas de cooperação. O Itamaraty tende a ser, e isso produziu efeitos positivos e negativos ao longo da história da política externa brasileira, muito insulado, muito isolado, né? Quer dizer, produziu alguns núcleos de excelência, né? Mas, ao mesmo tempo, é chegado o momento de 20 e tantos anos de democratização, é chegado o momento de a política externa também entrar no debate público, né? De modo mais institucionalizado e não de maneira ad hoc. Né? Quer dizer, de você ter, bom, com fulano eu conheço, eu converso, com cicrano eu também conheço, eu converso. Quer dizer, isso dá alguma abertura, existem brechas institucionais que têm de ser ocupadas, claro, mas não há uma institucionalização do debate entre as instituições que formulam, né, e implementam política externa no Brasil e a política de cooperação dentro desse âmbito, e as organizações da sociedade civil e as empresas. Né? Eu, pessoalmente, acho fundamental trazer as empresas para o campo. Não que eu seja necessariamente, do ponto de vista, né, do cidadão Carlos Milani, favorável a toda e qualquer forma de articulação público-privada, mas eu prefiro ter, né, as empresas dentro da mesa de negociação, para poder saber de forma um pouco mais transparente e gerar algum mecanismo de accountability, de prestação de contas, do que fazer isso por debaixo da mesa, nos corredores, quando se apagam as luzes, e que a gente sabe que muita coisa pode acontecer. Né? No Brasil e em vários outros países. Né? A política de cooperação, né, alguns autores, por exemplo, norte-americanos, tem uma autora, Carol Lancaster, né, que é uma especialista de análise da ajuda, né, chamada Foreign Aid, e que afirma, assim, muito claramente, não teria havido, né, um grau de institucionalização da cooperação internacional para o desenvolvimento se não houvesse comunismo. Quer dizer, a política de cooperação, né, de foreign aid, né, de ajuda internacional dos Estados Unidos, sempre esteve muito atrelada à necessidade de combate, né, da expansão do comunismo, da ameaça comunista no pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Foi uma arma branda. Né? Houve outras armas muito menos brandas que também foram mobilizadas, mas foi uma arma branda importante de adesão, de trazer para dentro do seu campo de influência e assim por diante. Só que hoje, né, outros, né, a ordem internacional, digamos, passa por transformações, né, as placas tectônicas da ordem se movem, né, normalmente lá no Himalaia, né, o lugar onde ela mais se move, né, a ordem internacional, e é claro que no campo da cooperação para o desenvolvimento há um reflexo desse movimento. Então, é evidente que a China entra nesse campo de uma forma muito agressiva,
agressiva, não que seja mais agressiva do que a experiência ocidental na África, mas ela é muito impressionante do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista do abandono de uma série de hipocrisias. A China diz exatamente o que ela quer mercado, ela quer acesso à terra, ela quer energia e recursos, para garantir o seu desenvolvimento, e isso é dito, isso é negociado, e não quer saber de direitos humanos, de condicionalidade política, etc. Esse é um debate. Nós queremos uma política, nós no Brasil, que se ausente em matéria de condicionalidades políticas. Nós queremos cooperar com todos os países à revelia do Estado democrático de direito desses outros países. Qual é o princípio que é mais importante na nossa política brasileira de cooperação, chamada cooperação Sul-Sul? É simplesmente cooperar e não ingerir nos temas domésticos, chamados nacionais domésticos dos demais países, ou nós queremos ter princípios normativos que fundamentem essa nossa ação? Por exemplo, respeito dos direitos humanos. A gente está aqui falando sobre campo dos direitos, por exemplo. Isso não faz parte da agenda brasileira. Mas o mais importante é que não houve um debate sobre isso. Há pressões, inclusive de algumas organizações não governamentais, tem uma em particular que eu conheço que pressiona muito, que é a Conectas Direitos Humanos, no sentido de trazer o debate sobre direitos humanos para dentro da política externa brasileira. Eu não estou convencido de tudo que a Conectas afirma, já também prefiro deixar isso bastante explícito, mas eu acho importante que o debate tenha lugar, e que ele tenha lugar num espaço institucionalizado, de política pública. Acho que esse é um grande desafio. No país da democracia participativa. Exatamente. Então, a participação tem de chegar nesse âmbito. É claro que se trata de uma política pública sui generis. Fazer política externa, ela tem uma dimensão doméstica fundamental, mas ela também ela sofre constrangimentos lá de fora. E há uma série de fatores sistêmicos que devem ser levados em consideração nesse debate sobre política externa. Então, por exemplo, eu mencionei o caso dos direitos humanos e da relação entre uma normativa de direitos humanos e política externa de cooperação internacional para o desenvolvimento. A gente sabe muito bem que existe, da parte das principais potências ocidentais, um cinismo, uma política de double standards, como se fala em inglês, ou seja, uma política seletiva de denúncia das violações de direitos humanos. Os direitos humanos são denunciados no Irã, na Venezuela, com veemência, mas nunca são denunciados com veemência na Arábia Saudita ou em Israel, por razões geopolíticas estratégicas que tendem a assumir uma agenda de primeiro nível, colocando os direitos humanos numa agenda de segundo nível. Então, eu, particularmente, acho muito importante quando o Itamaraty denuncia essa política de double standards, essa política das potências ocidentais de denunciar as violações de forma seletiva. E quando o Brasil decide não participar dessa política de double standards. Então, se é para denunciar somente alguns e não todos, então eu não denuncio ninguém. Então, eu acho que ou a questão se coloca em termos políticos, profundamente políticos, ou ela vai se tornar mais uma maquiagem da política de dominação das potências ocidentais também nesse campo. Então, eu queria trazer um pouco o debate para esse plano, para esse plano da política, das relações de poder. Solidariedade, cooperação são termos que podem nos levar a pensar que essas práticas e esses projetos, esses programas estariam isentos de interesses estratégicos, e eles não estão. Então, eu acho que isso, evidentemente, atravessa também o mundo das ONGs, e as relações entre ONGs do Norte, ONGs do Sul, ONGs do Centro, ONGs da periferia. Utilizemos os termos que forem mais apropriados para cada um de nós. Essas são considerações, assim, digamos, mais gerais. Eu vou fazer uma série de comentários um pouco mais específicos sobre o documento propriamente dito. Eu tinha uma certa dúvida, que foi mais ou menos esclarecida, sobre a natureza do documento, porque o título do documento fala sobre arquitetura institucional, mas o foco é todo financeiro. E eu acho que talvez aqui haja
uma sugestão que eu gostaria de fazer é de não deixar a dimensão institucional de lado, né? É claro que eu entendo a perspectiva, né, de quem está trabalhando na ponta, nas ONGs, que a questão financeira é fundamental porque ela diz respeito à própria sustentabilidade e sobrevivência dessas organizações do ponto de vista prático, né? Mas eu acho que também tem uma dimensão institucional fundamental, eu diria que ela é tão importante quanto a financeira, da articulação entre essas ONGs e o Estado, da articulação entre essas ONGs e o mundo das empresas, no que diz respeito à formulação de uma política brasileira de cooperação, né? Seja a cooperação recebida, né, seja a cooperação ofertada, ou seja a mediação que o Brasil faz na chamada triangulação, né? O Brasil é considerado um país pivô no sistema internacional, como o México, a Turquia, a Índia, a África do Sul, são os países mais ou menos semi-industrializados, os países da chamada semi-periferia do Wallerstein, né,